E aí, pessoal, tudo beleza? Vamos a mais uma aula de Física 2 e nessa aula nós vamos falar sobre escala termométrica. Mas antes da gente começar essa aula, já deixa o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal Descobrindo o Universo se você ainda não for inscrito. No cantinho direito, na parte de baixo, você pode passar o seu mouse para se inscrever direto pelo vídeo e badalhe esse sininho para o YouTube te avisar sempre que um vídeo for postado. Tendo feito isso, vamos à aula. Nós temos aqui um termômetro. Esse termômetro é um termômetro de mercúrio, onde a medição de temperatura é feita a partir da dilatação desse mercúrio. A marcação desse termômetro indica a altura da coluna de mercúrio. Quando a temperatura aumenta, esse mercúrio ele dilata. Daí a gente pode observar que houve um aumento na temperatura. Então foi relacionada a coluna de altura desse mercúrio com a variação de temperatura. Então vamos aqui criar uma escala. Os passos para criar uma escala são os seguintes. Nós primeiro devemos definir uma grandeza termométrica. O que seria uma grandeza termométrica? É pegar algo de referência que varia de acordo com a variação de temperatura, de preferência linear. Vamos então a alguns exemplos. Nós temos aqui o comprimento de uma coluna de mercúrio, que eu já disse no início, que é quando nós temos um aumento de temperatura, nós temos aí a dilatação do mercúrio. Isso nos mostra uma altura maior de mercúrio. Quando nós temos a redução de temperatura, há uma compressão desse mercúrio e aí a gente nota uma temperatura bem baixa. Basta você pegar uma temperatura como referência e fazer a marcação no termômetro. Daí você começa a fazer várias medições de acordo com essa sua referência. Outro exemplo que nós temos aqui é o tamanho de uma barra de cobre. Você pode pegar uma barra de cobre, verificar o tamanho dessa barra numa dada temperatura de referência e daí analisar o tamanho da barra de acordo com diferentes temperaturas. Você pode observar, por exemplo, um aumento nessa barra, no comprimento dessa barra, você pode observar que houve um aumento de temperatura. Ou se a temperatura cai, a barra diminui o comprimento. Você pode pegar como referência essa barra. Outro exemplo, nós temos aqui resistência elétrica. Resistência elétrica, se eu tenho um equipamento que eu não consigo colocar um termômetro nesse equipamento, para eu verificar a temperatura, eu posso colocar uma resistência. Se eu tiver um equipamento para medir a resistência de um resistor, a resistência ela varia com a temperatura. Quanto maior a temperatura, maior será a resistência, ou seja, mais difícil para um elétron passar pelo resistor. Daí a gente pode usar a resistência elétrica como um método de medir a temperatura. Outro exemplo que nós temos aqui é pressão exercida por um gás. Você pode ter um recipiente contendo um certo gás e esse gás sofre uma certa pressão a uma certa temperatura. Daí você pode variar a temperatura, você vai notar a variação de pressão. Pode pegar também como referência. Pessoal, qualquer um pode criar uma escala. Hoje em dia a gente ouve falar mais da escala Celsius, Kelvin e a Fahrenheit, mas na Idade Média tinha registros de pelo menos 300 escalas diferentes pelo mundo. Então, se você quiser criar sua própria escala, você consegue criar essa escala, porém você tem que seguir esses passos. Primeiro, é determinar uma grandeza termométrica, seguindo esses critérios aqui. O segundo passo para se criar uma escala termométrica é fazer a construção de uma escala, ou seja, pegar algo como referência. Vamos pegar aqui um recipiente contendo água e gelo em equilíbrio e nesse recipiente vamos colocar um termômetro. Esse termômetro irá marcar uma temperatura que eu vou marcar nesse termômetro como a temperatura θg. Vou pegar agora esse termômetro e colocar num recipiente contendo água sendo aquecida. Nós temos ali o bico de Bunsen. Esse bico de Bunsen está fornecendo energia para a água que está aquecendo essa água. Vamos agora fazer uma marcação no termômetro e essa marcação eu vou chamar de θv. Vamos fazer o seguinte, aqui está o nosso termômetro, vou pegar a base desse termômetro como referência. Nós observamos ali uma temperatura θg, essa temperatura nos dá uma altura hg. Tivemos também a temperatura θv, essa temperatura θv nos deu uma altura hv. E vamos pegar aqui uma temperatura qualquer, θ, e essa temperatura nos dá uma altura h. Vamos agora estabelecer uma relação entre hv, h e hg com θv, θ e θg.
O próximo passo é estabelecer uma relação entre esses caras. Vamos estabelecer essa relação por meio de um gráfico. No gráfico, nós temos aqui no eixo vertical a altura e no eixo horizontal a temperatura θ. A uma temperatura θg, nós temos a altura hg. A uma temperatura θv, nós temos uma altura hv. A uma temperatura θ qualquer, nós temos uma altura h. Daí, nós temos aqui a relação linear, foi o que eu disse no início. O interessante é que nós tenhamos uma relação linear. Como que a gente pode estabelecer essa relação? A gente pode tentar fazer o seguinte. Nós temos aqui a distância de hg a hv no eixo vertical, que é essa distância. Nós temos aqui a distância de hg a h, que é essa distância aqui. Nós temos a distância de θg a θv, que é essa distância, e nós vamos ter a distância θg a θ. Nós aqui podemos aplicar o teorema de Thales. Lado maior pelo lado menor igual lado maior pelo lado menor. Vamos pegar o lado maior, hg até hv, essa altura é hv menos hg, pelo lado menor, de hg a h, essa altura é h menos hg, igual ao comprimento do lado maior, na horizontal, então vai ser de θg até θv, esse comprimento vai ser θv menos θg, dividido pelo lado menor, que é de θg até θ. Esse comprimento vai ser θ menos θg. Daí a relação fica o seguinte: hv menos hg, que é o lado maior na vertical, dividido por h menos hg, que é o lado menor na vertical, igual a θv menos θg, que é o lado maior na horizontal, dividido por θ menos θg, que é o lado em verde. Aqui nós estabelecemos essa relação. Daí a gente obtém uma função termométrica na qual h é igual a f de θ. H é a função de θ. Bom, espero que tenha entendido. Deixe seu like nesse vídeo, compartilhe com seus amigos e até a próxima aula. Valeu!